Fala investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algo que poderá ajudar em muitas dúvidas que vocês têm com relação a quando eu devo vender um fundo imobiliário, ou até melhor, o que vale mais a pena investir em fundos imobiliários ou em ações? Ultimamente, não só na nossa comunidade lá no Telegram, mas também muitos canais no YouTube estão trazendo à tona essa dúvida. Vale mais a pena eu investir em fundos imobiliários ou investir em ações? Qual deles traz mais rentabilidade? Qual deles transmite uma maior segurança para o investidor? E o melhor, qual deles vale mais a pena? A longo prazo, a curto prazo e a médio prazo. E eu quero responder esse vídeo, e eu quero responder essas dúvidas todas com vocês através de um react que eu vou fazer aqui no canal do Tio Fiz. Um canal muito bom, que é voltado só para fundos imobiliários e que muitas das vezes eu recorro para quando eu quero ter um conhecimento mais envolvido com o ativo fundos imobiliários. Eu até vou fazer um react com base num vídeo que ele trouxe à tona, quando ele vendeu 4 vezes que ele se desfez de fundos imobiliários e quais foram os motivos que levaram ele a vender. E com base nesse react eu vou dar a minha opinião também, tá bom, pessoal? Como vocês já acompanham aí o meu trabalho, toda a minha trajetória, desde o início em que eu comecei a investir, vocês conseguem perceber que a minha estratégia vem mudando. E é perfeitamente normal. E com base nisso aí, a gente vai transmitindo para vocês com toda a transparência. Eu quero deixar claro, eu não estou influenciando e nem quero influenciar vocês a fazer alguma coisa ou a vender, comprar algum ativo. O que eu estou transmitindo para vocês é a minha realidade, é as minhas opiniões e a minha forma de investir. Cabe a vocês mesclar, pegar o que é bom, ignorar o que é ruim e aplicar a sua forma de investir ao seu perfil de investidor. Então, eu sempre fortaleço a ideia de que você precisa ter uma forma de investir, uma estratégia de investimento e traçar as suas metas. Com base nisso, você vai escolher investir em criptomoedas, em fundos imobiliários, em ações, em tesouro direto. Você que vai escolher. A diferença é o que você consegue e o que você quer como metas, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, roda a vinheta. Vai assistir o vídeo e eu vou dar a minha opinião, tá bom? Vou botar o fone aqui, vamos assistir juntos. Vamos lá. Um dos maiores erros do investidor iniciante no mercado de fundos imobiliários é acreditar que investir com foco de longo prazo significa comprar cotas de fundos imobiliários e esquecer na carteira. Essa é a grande falácia que, infelizmente, muitos investidores acabam acreditando. Mas eu estou aqui para te... Já gostei do início. É um erro. É mentira. Você comprar um fundo imobiliário e esquecer na sua carteira. Tem que ter uma estratégia por trás. Por que você investiu naquele ativo? Qual foi o motivo de você ter escolhido aquele ativo? E qual é a justificativa e a meta de você ter aquele ativo em carteira? E com base nesse ponto de vista aí, ele vai traçar aí alguns pontos chaves que nós podemos até usar no nosso dia a dia, nos investimentos. Então vamos acompanhar, que é bem interessante. te falar a verdade. Meu nome é Matheus Lima e eu sou especialista de fundos imobiliários aqui no Tio Fiz, e a verdade é que em alguns momentos é normal que você venda um ou outro fundo imobiliário da sua carteira, desde que, é claro, você tenha um motivo plausível para isso. Nesse vídeo, eu vou te revelar quais são os 4 principais motivos que devem te levar a vender algum fundo imobiliário da sua carteira, e eu vou contextualizar todos esses 4 motivos com situações reais em que eu fiz uma venda na minha carteira pessoal. E tudo que eu te peço em troca é que você se inscreva aqui no canal e deixe aqui seu like. Toda semana tem conteúdo novo para te manter atualizado sobre o mercado de fundos imobiliários e te ajudar a aumentar a sua renda passiva investindo com segurança. Vamos lá! O primeiro motivo que você pode utilizar para justificar a venda de um fundo imobiliário é o mais óbvio de todos. Não é tão fácil assim identificar quando acontece, mas é óbvio: a perda de fundamentos. E por fundamentos, você pode entender basicamente como os motivos que te levaram a comprar esse fundo imobiliário pela primeira vez. Quando você analisou o fundo, viu que ele tinha imóveis de qualidade na carteira, que a gestão era competente, fazia um bom trabalho e tinha um histórico positivo de resultados, que os objetivos do fundo estavam alinhados com o que você procurava para a sua carteira, que ele distribuía uma boa quantidade de renda passiva mensal, entre outros motivos.
Esses são os fundamentos, os motivos que te fizeram acreditar no potencial daquele fundo imobiliário no longo prazo. Mas o fundo imobiliário, ele não é estático, ele não é inerte. Ele é um organismo vivo que muda a cada dia que passa. E nem todas essas mudanças serão sempre positivas. Então, depois de investir, você precisa... Show de bola, gostei muito do que ele disse agora. Nem todas as mudanças são positivas e o fundo imobiliário ele não é inerte, ele não para no tempo. A gente muda, os funcionários mudam, a estratégia por trás do fundamento do ativo muda. E se você não se atualiza, lê os relatórios, busca informações, vê vídeos, acompanha pessoas que investem também, troca informações, você vai ficar para onde? Vai ficar para trás. E aí, em algum momento, o fundo cai, porque perdeu o fundamento há mais de ano, começou a ser precificado justamente pelo que aconteceu, e você diz assim: meu Deus do céu, o investimento não é para mim, não vale a pena. Sendo que você não buscou informações, que é justamente o que ele disse. O fundo imobiliário tem uma estratégia e é um organismo vivo. Quando isso começa a mudar, você precisa estar acompanhando. Daí a importância de você diversificar, mas não pulverizar. Você escolher ativos diferentes, mas você não colocar 1001 ativos para você não ter tempo de acompanhar. Você não ter noção do que pode acontecer. Obviamente que na parte das ações já é outra estratégia que também se aplica o acompanhamento. Só que em fundos imobiliários é totalmente diferente. É um organismo onde funciona com pagamentos de dividendos mensais, que tem uma estratégia por trás de remuneração aos cotistas e que funciona todos os dias e que precisa de acompanhamento. Diferentemente das ações, que tem muitas ações que empresas já estão sólidas no mercado, que já estão funcionando há anos e que você precisa apenas acompanhar alguns balanços, alguns resultados. Já os fundos imobiliários são mensalmente. Alguma mudança no mês específico pode acarretar em uma perca de 30, 40% no valor da cota. E assim você perder quase todo o seu dinheiro investido. Então tenham muito cuidado e é o conselho que eu dou para vocês, com base no que ele já disse aqui, justamente isso. Acompanhar todos os fundamentos é necessário, porque no dia que perder o fundamento, você vai saber o que você tem que fazer, se é vender, se é aumentar ou se desfazer da posição. ter um trabalho constante de acompanhamento e reavaliação periódica desses fundamentos. Em outras situações, a gestão que era extremamente competente pode começar a pisar na bola e fazer aquisições de imóveis que não são tão interessantes assim. Por consequência, a carteira de imóveis que tinha qualidade começa a perder essa característica. E isso é a perda dos fundamentos, quando os motivos que te levaram a investir naquele fundo imobiliário a comprar de fato começaram a se deteriorar. E isso pode acontecer com qualquer fundo imobiliário, por maior que seja a qualidade inicial desse fundo. Justamente por conta disso, você não pode simplesmente abandonar um fundo da sua carteira e acreditar cegamente que ele vai te trazer resultados de longo prazo. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa sempre acompanhar de perto a sua carteira de fundos imobiliários e, naturalmente, fazer ajustes nela sempre que forem necessários. Na minha carteira pessoal, isso já aconteceu algumas vezes. E vou te falar, o exemplo mais emblemático que vem na minha cabeça agora é o do GGRC11. Esse era um fundo que, no momento em que eu comecei a investir, lá em 2018, era bastante focado no segmento logístico. O fundo ele tinha galpões logísticos de qualidade e esse é um segmento que eu particularmente gosto muito, entendo bastante e entendo que fazia sentido para minha diversificação na minha carteira pessoal. Eu lembro, inclusive, que ele tinha ali uma diversificação interessante, mas principalmente uma concentração interessante em contratos atípicos, né? Contratos de longo prazo que trazem essa segurança. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando. O fundo ele começou aos poucos a adotar um viés de investimento mais industrial. Ele parou de focar em galpões logísticos e começou a concentrar cada vez mais em galpões industriais. Isso é ruim? Claro que não. Isso é uma mudança de estratégia, uma mudança de foco. Olha que interessante o que ele falou. Ele investia em um ativo, em um fundo imobiliário que tinha uma estratégia bem declarada, né? Contratos atípicos, bons logísticos, toda essa estratégia que ele adorava, que ele gostava do fundo. E aí o fundo começou a mudar a estratégia, que é normal, todo fundo tem a sua estratégia e com base no gestor e com base no mercado, eles preferem ou não mudar. E você que é cotista, você que escolhe continuar ou não com o ativo, desde que você acompanhe ele. Tá vendo a importância de acompanhar? Então ele descobriu através de leituras, de busca de conhecimento e até acompanhando o fundo que ele iria começar a mudar a estratégia de antes galpões logísticos para agora galpões industriais. E isso fez com que ele se posicionasse e entendesse que por algum motivo não faria mais parte da estratégia dele manter o GGRC11 em carteira. E a gente vai acompanhar aqui o que ele vai dizer.
Mas é um segmento que eu já não tenho tanta afinidade quanto logístico. E acima de tudo, não era o que eu estava procurando para minha carteira de fundos imobiliários. Então, quando eu investi no GRC, eu queria um fundo justamente focado em logística. Quando o fundo ele fugiu dessa proposta que me levou a investir nele, ele simplesmente perdeu os fundamentos, os meus fundamentos, os motivos que me levaram a investir nele. Então, no início de 2020, eu tomei a decisão de vender as minhas cotas do GRC11 e alocar esse capital em outro fundo mais alinhado com os meus objetivos. E vou te falar, durante esse período eu fiz bastante dinheiro, não só com a valorização das cotas, mas também com a distribuição de rendimentos que esse fundo imobiliário me trouxe. Beleza, ele falou uma coisa muito interessante, mas vale ressaltar que quando você se desfaz de cotas de fundos imobiliários, quando você vende as cotas de fundos imobiliários, quando você está no lucro, eu comprei a R$ 100, estou vendendo a 110, você vai pagar o imposto em cima daquela venda. O imposto que você vai gerar uma DARF, na verdade. Você vai gerar uma DARF em cima do lucro em uma porcentagem específica do lucro que você teve naquela negociação. Então, digamos que você tinha 10 cotas do GGRC11 e você comprou a R$ 100 há um tempo atrás. Hoje você está vendendo a 110. Você ganhou R$ 100 em cima do GGRC11 apenas na cotação. E os dividendos, olha, que eu recebi durante todos esses anos, não interfere, até porque os dividendos são isentos de imposto de renda. Só que você vai ter que declarar e você vai ter que pagar o imposto sobre a negociação do que você teve com lucro da cotação do GGRC11. É importante salientar isso aqui para você não achar que é só o oba-oba. Os únicos, no momento ainda, que tem isenção de imposto de renda na negociação da cota é os FIINFRAs, que até tem, deixa até nos cards aqui, o vídeo no canal, eu trazendo aí o que são os FIINFRAs, quais são as vantagens e desvantagens, e até nessa playlist tem alguns FIINFRAs que eu já trouxe aí para a gente analisar junto. Então, se você tiver interesse, esses sim são fundos de investimento em infraestrutura, debêntures incentivadas, que não tem tributação na valorização da cota, quando você decide vender, tá bom? Já os fundos imobiliários tem, é importante salientar isso. Para muitos defensores de investimento no longo prazo, isso que eu fiz seria quase que um grande crime, mas essa venda trouxe um perfil ainda mais balanceado de risco para a minha carteira e me permitiu ter um controle ainda maior dos meus investimentos. O grande problema de fazer vendas de fundos imobiliários é quando você se deixa levar pelo lado irracional, pelo medo, pelas fortes emoções. Se você vende desesperado porque o mercado começou a cair e você está com medo, aí sim é um problema. Se você vende com estratégia e sabendo o que está fazendo, é um grande acerto. E assim, essas são duas coisas que precisam ser bem diferenciadas, bem distinguidas. Mas vamos seguir adiante. Além da perda de fundamentos, um segundo motivo que pode te levar a vender um fundo imobiliário é o preço. O que eu sempre defendo aqui no canal e falo com os investidores é que um bom investimento no mercado de fundos imobiliários não é só comprar um fundo de qualidade. Isso é muito importante, mas não é tudo. Um bom investimento é a união de dois fatores: a compra de um bom fundo imobiliário e um preço justo. Então, é super normal, super natural fazer um ajuste que ele também precisa ser feito. Se algum fundo da sua carteira se valorizou demais e ele está sendo negociado por um preço muito elevado, além de ter uma representatividade grande no seu portfólio, na sua carteira de fundos imobiliários, pode fazer sentido sim vendê-lo para realizar um lucro e também rebalancear a sua carteira de fundos imobiliários. E essa venda ela pode ser total, caso você julgue que o preço está muito irracional, ou pode ser parcial, se você quiser apenas rebalancear um pouco desse risco e talvez usar esse dinheiro para novas oportunidades. Vamos lá. O que ele falou aí com relação à venda irracional, ao preço irracional, para que vocês venham a entender. Um exemplo bem notório é o imobiliário em que, quando você começou a investir nele, um exemplo do MXRF11, você comprou ele a R$ 7, certo? R$ 7. Hoje chegou a bater, bem antes, ou foi durante a crise sanitária, R$ 14. Você teve um lucro de 100% do seu valor investido na cotação. Mas aí tem os dividendos. Os dividendos são distribuídos em porcentagem de acordo com o seu preço médio. Então, se você tem um preço médio de R$ 7 e o MXRF11 está pagando 10 centavos por cota, você está tendo um dividend yield bem interessante. Porque esse é um ponto que você também precisa considerar. Cada real que você tem um fundo alocado é um real a menos que você deixe de alocar em fundos que estão baratos e representam grandes oportunidades no mercado. Então, uma venda de um fundo caro pode até te ajudar a aproveitar oportunidades que façam mais sentido no seu momento.
Esse também é o caso que já motivou muitas vendas de fundos imobiliários na minha carteira. Mas um dos casos mais emblemáticos que eu escolhi para ilustrar para vocês foi o do IRDM11. Na época, lá atrás, eu paguei R$ 100,61 na cota do IRDM quando eu comecei a investir em 2020. E logo depois, esse fundo começou a se valorizar de uma forma considerável. Cerca de um ano depois, em 2021, a cota ela atingiu o valor de R$ 147,50. E nesse momento, eu percebi que o preço ele estava insustentável. Nesse patamar, já era um investimento que não fazia mais sentido e o risco de reverter todo esse lucro em alguma correção de mercado já era real. Então, eu vendi as minhas cotas. Isso que é interessante, ele já sabia do risco de reverter esse lucro através do próprio mercado, porque era irrisório, era imparcial. Crescimento aí de R$ 100 para 147 em pouco tempo. Eu vou até mostrar para vocês aí esse gráfico. E ele decidiu embolsar esse lucro, porque em algum momento, como ele é mais experiente na parte, principalmente em fundos imobiliários, ele conseguiu perceber uma oportunidade e até mesmo se ele não aproveitasse, ele iria perder, porque olha só, hoje o Iridium está custando R$ 71,84. Então, quando ele falou que estava R$ 147, foi justamente aqui, ó, no período de 2021, no mês de março. Então, ele deve ter comprado mais ou menos aqui a R$ 100, quando ele falou, então em agosto de 2020. Em agosto de 2020 até o preço alto dele cresceu 44%, 44, 47%. E ele embolsou. Se ele tivesse permanecido quando ele tinha comprado a R$ 100, que nem ele falou, até hoje, ele teria amargurado uma perca aí em 2020 para 2024, em 4 anos, 31% apenas na cotação. Tá vendo aí a diferença de você saber aproveitar as oportunidades? Fundos imobiliários, muitas pessoas esquecem, mas fundos imobiliários também fazem parte da renda variável e que varia para mais, para menos ou permanece em uma reta. Só que você precisa ter a sua estratégia, saber muito bem como funciona o mercado. Quem investiu no Iridium 11 aqui na alta, achando que ia bater 200, R$ 250, olha a perda que amargurou, 51% de cotação em baixa. Caiu de 140, 150, R$ 147 para R$ 71. Então, existe sim as oportunidades, existe sim a desvantagem. Cabe você estudar, buscar informações e se preparar para que, quando acontecer, você diz assim, pelo menos eu estou ciente, pelo menos eu estudei e eu busquei. E não, rapaz, esse mercado funciona para mim, fundos imobiliários não é para mim, não vale a pena. Por isso que eu falo muito aqui no canal. Você não existe um ativo ruim. Existe um investidor que não sabe o que é um ativo bom e um ativo ruim. Existe você não buscar informações, você não ter estratégia, não ter meta e não buscar conhecimento. E o canal serve para isso. Então já se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o teu gostei aí. Vamos continuar. Fotos do RDM11 e coloquei o dinheiro no bolso. Na minha opinião, foi uma decisão acertada, o que me permitiu tanto lucrar com a operação quanto aproveitar outros fundos que na época estavam baratos. Então assim, não cai na ilusão de que o preço não importa e é só comprar e segurar para sempre. Isso é uma mentira. O preço de um fundo imobiliário importa e importa muito. Segurar um fundo que está exageradamente caro é algo que não faz sentido e que acrescenta muito risco para sua carteira de fundos imobiliários. O melhor caminho, em alguns casos, é sim vender, por mais que os investidores de longo prazo eles fiquem chateados. E seguindo nessa linha de gestão de risco, o terceiro motivo que também pode te levar a vender um fundo imobiliário sem medo é o rebalanceamento da sua carteira. Como eu já te falei, os investimentos eles não são estáticos. É muito ingenuidade acreditar que você vai investir hoje e daqui a 10 anos todos os fundos da sua carteira vão permanecer iguais. O mercado ele é muito dinâmico e os riscos de cada investimento podem sim ser alterados com o passar dos anos. Então, você precisa de forma periódica fazer algumas correções na sua carteira para que ela se mantenha sempre alinhada com os seus objetivos. Isso é o que nós chamamos de rebalanceamento. Vou te dar um exemplo. No momento que você começou a estruturar a sua carteira de fundos imobiliários, você estipulou que queria ter 30% do seu capital no segmento de shoppings. E desses 30%, 10% estariam no XPML11. Só que depois de 3 anos investindo, os shoppings se valorizaram muito, o que deveria ser 30%, agora ocupa 50% da sua carteira. E o XPML11, ele saiu de 10% para quase 20%. E vem cá, você vai simplesmente observar a carteira desbalanceada desse jeito e completamente afastada do desenho que você estipulou inicialmente, apenas porque você tem medo de vender? O seu medo ele deveria ser justamente de não vender, porque o risco da sua carteira está completamente desbalanceado com o que você inicialmente pretendia correr. Olha que interessante, é o exemplo que ele deu. Justamente isso. O investidor ele traçou um objetivo na carteira dele em ter 30% apenas em participações de fundos imobiliários no setor de shopping centers, e o setor e a carteira cresceu tanto que
O aumento da cotação tornou a carteira dele, a participação em shopping centers, de 50%, trazendo à tona um risco, tendo em vista que 50% da carteira é metade da sua carteira só em um único setor, alocado em um único ativo. Claro, teve um crescimento da cota e tudo mais, só que existe a posição. Em algum momento, assim como cresceu, pode cair. E se cair, arrasta a sua carteira como um todo. Então é necessário você ter essa estratégia por trás, ter um acompanhamento na carteira. Você olhar para a sua carteira, não é todo dia abrir, olhar um por um, ver os relatórios. Não, é acompanhar. E o rebalanceamento, como ele falou, é importantíssimo. Seja a carteira de ações, fundos imobiliários, criptomoedas, renda fixa, ETFs, qualquer que seja o ativo, é necessário um rebalanceamento, até porque muda, é renda variável. A estratégia por trás começa a ser alterada com base até no mercado. Só que você tem que acompanhar. Acompanhando bem, você pode fazer o rebalanceamento da sua carteira. É justamente um ponto muito importante que atrela muitos investidores a desistirem de investir em fundos imobiliários, porque não sabem o momento, não entendem a proporção e não traçam objetivos e, infelizmente, perdem dinheiro. Se você queria ter 10% no XPML11 e ele passou a ocupar 20% da sua carteira, você está correndo 2 vezes mais risco do que o objetivo inicial. E vou te falar, nessas situações, uma venda também cai bem e te ajuda a regular o perfil da sua carteira de fundos imobiliários. A venda, na grande realidade, é necessária para manter uma boa diversificação dos seus investimentos, com a boa proporção entre os fundos imobiliários que você escolheu e o segmento de cada um deles. Do contrário, você está simplesmente deixando o caos e a aleatoriedade guiarem a sua carteira. Não, sendo bem sincero, não me parece uma ideia muito sensata, então é por isso que eu faço ajustes desse tipo na minha carteira de fundos imobiliários. E um bom exemplo de quando aconteceu isso comigo foi justamente com o segmento de shopping centers. Entre 2020 e 2021, os fundos imobiliários shopping sofreram muito por conta da pandemia. Então eu aproveitei para aumentar a minha exposição nesse segmento. Era um segmento de muita qualidade e que estava barato. Mas agora, em 2024, esses fundos já se recuperaram e tiveram valorização expressiva quando comparado a outros fundos de outros segmentos. Para manter um balanceamento razoável na minha carteira, eu tomei a decisão de vender parte desses fundos e realocar outros que no momento podem ser oportunidades mais interessantes. E por consequência, isso estabiliza o risco da minha carteira, que tinha passado até uma concentração maior do que deveria em fundos imobiliários de shopping. A venda, ela também me serviu como ferramenta de controle e gestão da minha carteira por aqui, justamente porque não tem nada de errado em vender um fundo imobiliário. Todos esses 3 motivos que eu citei são situações, é claro. O objetivo do investidor quando compra um fundo imobiliário não é vender, mas pode acontecer da venda ela ser necessária. E vou te falar, se essa hora chega, você não pode hesitar e nem ficar com medo. Você precisa fazer o que for necessário. Em qualquer uma dessas 3 situações, você pode vender sem culpa e sem medo, obviamente, sabendo o que está fazendo no mercado de fundos imobiliários com conhecimento correto. Eu quero trazer para vocês é que é necessário a gente sim rebalancear nossa carteira, analisar todos os fundos imobiliários, os nossos ativos e saber o momento certo e a hora certa de entrar e sair. Só que, pessoal, como eu falo para vocês, olha bem isso aqui. Essa é a minha carteira de investimentos. Hoje eu estou extremamente posicionado em fundos imobiliários e em fiagos. Como eu já falei para vocês inúmeras vezes, eu gosto de ressaltar isso porque é a minha carteira de investimentos. É para isso que o canal existe. É para trazer conhecimento e mostrar para vocês o que eu estou fazendo. É o skin the game. Minha pele também está em risco. Estou mostrando para vocês aqui todas as minhas escolhas. Então, eu tenho fiagros e fundos imobiliários somando quase 60%, quase 70%, 51, 14. Então, 66% da minha carteira está em fundos imobiliários. 66%, esse valor aqui está, na minha mentalidade hoje, está alto e eu quero baixar. Então, para eu baixar, eu tenho 2 saídas. Ou eu vendo uma participação em alguns ativos aqui, ou eu aumento e deixo de aportar agora em um momento específico nos fundos imobiliários. Começo a comprar agora ações, ou então tesouro direto entre alguns títulos específicos. Começo a alimentar um pouco mais a renda fixa. Só que a minha estratégia hoje mudou. Então eu mostro para vocês que muda. Muda com o tempo, muda com o cenário, muda com o tipo de investidor que você é. Só que vocês precisam se atualizar, buscar informações. O canal serve para isso. Busquem informações, vejam a playlist, tem muitos vídeos muito interessantes que vocês podem agregar ao seu jeito de investir, tá bom? Se esse vídeo agregou alguma coisa a vocês, pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curte, comenta e compartilha para mais pessoas. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos, rumo à independência financeira.